Estaleiro de Vila do Conde através do professor Carlos Lobo, que está ligado também um bocadinho ao festival e que nos pediu para se conseguíssemos que nos inscrevêssemos porque era muito interessante e queria ser um projeto em conjunto com realizadores com mais experiência que nos permitia então trabalhar com eles, sendo nós alunos. Para nós foi impecável porque é uma aposta do Festival de Vila do Conde em promover a partilha de conhecimento entre realizadores que já estão há muitos anos com uma certa experiência e com várias equipas de formação e que eles próprios já têm uma equipa, poderem então descobrir supostamente novos talentos e nós próprios conhecermos a mecânica de trabalho de pessoas com muito mais experiência que nós. Fui convidado para fazer o filme Mahjong, participar nesse filme, como diretor de som. A produção chamou vários candidatos e apresentei-me na altura. Fui selecionado pelos realizadores e iniciamos em agosto de 2012. Inicialmente estava previsto ser um documentário e passou a ser uma ficção. Logo, o filme, em vista do sonoro, não é? Do ambiente sonoro, mudava um pouco, porque não só podíamos captar mais a ambiência, como realmente as ações que aconteciam. Recebi um segundo convite para ser diretor fotográfico também do filme de João Pedro Rodrigues e João Rui Guerra da Mata, que se chamava Mahjong. Até à própria filmagem, o filme não estava estanque, não é? Era um filme que se procurava, era um filme que ia para as ruas da Varziela, onde foi filmado, uma zona industrial em Vila do Conde, que mais de 50% dos armazéns são chineses. E pronto, é um filme que também ia à procura dessa linguagem, dessa expressão do próprio local e a expressão de uma cultura estrangeira num país que para eles é estrangeiro. É de que esta sopa? De chinesa. De chinesa. Guardanapos. Só favor. Xexé. Xexé. Mas quem é que falou da Varziela a primeira vez? Não me lembro. Li sobre a Varziela, não é? A Varziela é possivelmente a maior comunidade chinesa no norte, não é? E é o equivalente ao Porto Alto, na região de Lisboa. Está perto de Porto Leixões e, portanto, eles utilizaram a área industrial para fazer toda uma série de armazéns, recebem mercadoria através de Leixões e depois são armazéns de revenda que distribuem, no fundo, para todo o norte de Portugal e Galiza. Eu fiquei surpreendido, para ser sincero. Pensei que ia ser muito mais difícil, mesmo assim. Estarmos aqui, pensei que as pessoas não nos iam ligar como estão a ligar. Não, é uma questão de ligar. Eu acho que eu pensava que eles não iam colaborar da maneira como estão a colaborar. Pois, se calhar, colaborar é a palavra mais certa. Não, isso é extraordinário. Se recordas, quando nós estivemos aqui na China, no Martim Moniz, tivemos toda uma série de problemas em filmar nos supermercados. Não conseguimos, aliás. Não conseguimos. E curiosamente acabamos a filmar o supermercado em Porto Alto, o equivalente da Varziela, como eu estava a dizer. Não. O sapato tem a ver com o nosso filme anterior, com a última vez que vi Macau, em que
Já tinha aparecido na Alvorada Vermelha. Mas a Alvorada Vermelha também apareceu por causa do último vez em Macau, não é? Sim. Já tinha aparecido na Alvorada Vermelha e apareceu misteriosamente na Alvorada Vermelha e com algo que agora faz sentido. Por causa do último vez em Macau. Sim. E neste é uma espécie como a continuação da mesma personagem que reaparece, ou que nos continua a obcecar e que vai reaparecendo e numa presença um bocadinho fantomática, que é uma espécie de personagem que assombra este filme que se chama Mahjong, que tem a ver com um jogo que se joga na China e que tu ouvias jogar quando eras miúdo. O filme é uma ficção que assentava numa linha Hitchcockiana, de suspense, de mistério, muito filmada à noite. E, portanto, o meu trabalho como diretor de fotografia foi, às vezes, um bocadinho difícil, por ter que iluminar, não direi difícil, mas mais trabalhoso, por ter, em quase todas as cenas, que fazer um trabalho de iluminação, apesar do escasso tempo que estas produções dispunham. Tendo em conta que, às vezes, o guião era solto, muitas coisas inesperadas foram acontecendo durante a rodagem e só depois da primeira edição é que eu tive a oportunidade de ver o meu trabalho em ecrã. Tendo em conta a diversidade de coisas que aconteciam, e foi a minha função tentar amenizar isso e construir através de coisas, de cenas soltas, uma imagem coesa para o filme. Para além da produção do filme, eu fiz a pós-produção áudio. Tenho a ajuda do João Almeida como assistente e fiz toda a parte de edição e mistura do filme. A parte mais difícil foi ligar as ideias dos realizadores com aquilo que realmente é o meu tipo de cinema ou como eu vejo o som no cinema, que é totalmente diferente. Muitas vezes entrava-se em choque com as ideias, com o que é que se queria no som, na narrativa, mas foi um projeto muito interessante porque também teve a ajuda, a composição musical de Luís Fernandes, que penso eu que foi o primeiro filme em que o João Pedro Rodrigues e o João Rui utilizaram som, ou pensado o som para o filme. Foi a primeira vez que teve um filme com composição musical do João Pedro e do João Rui. E não sei exatamente ainda o que é que isto vai dar, depois de montar. Vai ser uma coisa extraordinária. Eu nunca penso isso. Penso sempre ao contrário. Este filme foi um pouco difícil porque somos duas gerações, não é? A geração dos realizadores e a minha geração, em que nós vemos um filme de ficção totalmente diferente, em que queremos ser muito mais criativos e o ponto de vista do realizador é muito mais documental. O que entrava em choque um pouco o que era o som naquele sítio, o que era para mim som, ou o que é que deveria colocar. E por este motivo não foi tão fácil esta ligação. A nível de tempo foi curtíssimo, eu tinha pedido à produção 3 semanas de pós-produção áudio e eles deram pouquíssimo tempo, por isso os timings eram super apertados e aí está o filme. O João Pedro Rodrigues e o João Rui Guerra da Mata, como sabem, são realizadores com uma vasta experiência na área, um vasto conhecimento, e para mim a parte mais importante deste filme, mais do que fazê-lo, foi ouvi-los e receber deles a experiência e as suas próprias aprendizagens ao longo das suas vidas como realizadores. A segunda curta que participei foi agora há pouco tempo, no fim deste ano, do André Tentula. Foi uma curta completamente diferente. A primeira do Pedro tinha sido um documentário e esta foi uma curta de ficção.
Este filme surge a partir do convite que o Dario Oliveira fez para fazer um projeto para o estaleiro, financiado pelo estaleiro de Vila do Conde, onde a equipa de filmagens seria repartida com, não são alunos, mas membros participantes do estaleiro, jovens com interesse em fazer cinema, e eu fui convidado para realizar um dos projetos. O Dario, na altura, aconselhou-me também outra pessoa para trabalhar comigo, que queria escrever uma história, neste caso o Aitor Saraiva, e um espanhol que está cá há pouco tempo a viver em Portugal e um jovem cheio de talento também. E eu aceitei com muito prazer o projeto e assim foi. Comecei a trabalhar com o Aitor a história, o Aitor foi escrevendo o argumento e agora estamos aqui em plena rodagem. Acho que estamos para aí a 3/3 do filme estar rodado e estou muito contente com o resultado, com as imagens. Outra vez já de seguida. O Estaleiro é um projeto bastante interessante para nós jovens, alguns formatos, como é o teu caso, outros ainda em formação, como é o meu caso. Dá-nos a oportunidade de trabalhar com profissionais da nossa área, em produções já com alguns financiamentos, já com mais recursos de produção, no que nós não estamos habituados em ambiente curricular, digamos assim. E é ótimo. é ótimo, é? E era ótimo que houvessem mais iniciativas destas pelo país inteiro e que pegassem nos jovens e trabalhassem com eles desta maneira. A maior surpresa deste projeto foi sem dúvida a equipa e espero que haja mais oportunidades para trabalharmos juntos. Acho que tem sido a grande força daquilo que poderá ser o resultado deste filme, é sem dúvida a cooperação que toda a gente está a ter no filme e que excede completamente o seu papel no projeto e está a ser uma experiência incrível, muito por isso mesmo. Espero que todos fiquemos contentes com o resultado. Agora, na parte de edição vai ficar um bocadinho na minha mão. Espero que faça justiça àquilo que temos feito juntos. E acho que basicamente é isso. Acho que podemos falar depois, novamente, quando o filme estiver pronto. E eu vou estar a sorrir, vou estar a chorar. Logo vemos. Foi uma experiência muito boa também, gostei imenso.
Gostei muito da equipa, desde do André ao resto da equipa. O espírito de equipa era incrível e trabalhámos todos muito bem e foi uma semana de filmagens intensa, que para além de ser mesmo divertida, foi mesmo interessante. E participei na do Pedro Flores, participei como diretora de fotografia e no do André Tentuga como assistente de fotografia e acho que aprendi imenso, especialmente a nível de iluminação e não só, do resto das coisas também, foi uma experiência ótima. Na curta do André Tentuga foi tudo muito pensado, ele tinha na cabeça exatamente o que queria. A nível de fotografia tivemos algumas discussões sobre o que é que íamos fazer e já foi tudo muito preparado e muito planeado e sabíamos exatamente o que é que queríamos. A nível de ficção tenho feito pouca coisa e gostei muito, gostei muito da experiência e, como já disse, acho que aprendi imenso a nível de iluminação. Recentemente tive o convite para integrar a equipa da curta-metragem do Gonçalo Tocha. Neste momento o filme está a ser terminado, ou está praticamente terminado. Fiz a pós-produção e a produção do áudio, dirigi o som com a ajuda do João Cruz, que foi a pessoa que fez a captação nas rodagens. Julgo que também que é um filme bastante interessante para todos os elementos que integraram a sua equipa técnica, pois foi um filme bastante documental em que foi necessário a equipa permanecer num local durante algumas semanas e desse modo adquirir alguma dinâmica conjunta. E mais uma vez julgo que o facto de trabalhar com um profissional como o Gonçalo Tocha permitiu a todos os que estavam a integrar a equipa adquirir bastantes conhecimentos e conseguir compreender novas formas, provavelmente mais profissionais do que a quando do seu percurso académico, permitindo assim desenvolver e fazer crescer cada um dos elementos na sua área específica. No meu caso, na parte áudio. O filme do Gonçalo Tocha é uma longa-metragem documental sobre as pescadeiras que vão ao mar e que são chefes de embarcação, que hoje em dia já não existem. O Salveiro um dia apareceu-me lá em casa, com o Gonçalo, a perguntar-me se eu queria colaborar com eles, que queria fazer um filme sobre a pesca, sobre as mulheres no mar. E então eu disse que sim. Aqui são eles a filmar o som. André, vai um bocadinho nada para a tua esquerda. Mais um pouco. Mais um bocadinho. A gente estava sempre para a praia. E vocês também, quando viu que estava o tempo que se podia andar cá fora, também apareci por ali. Estava sempre a filmar, a apanhar as melhores oportunidades para ficar bom, não é? A minha equipa foi tudo em conjunto foi tudo à volta de um projeto do Gonçalo Tocha, que tinha acabado também de receber uma série de prémios com o filme anterior e que estava... E que tinha uma maneira muito particular de trabalhar. Ele e o técnico de som dele trabalham sempre em conjunto, os dois, e nunca tiveram produtor, nem diretor de fotografia, nem editor. E, portanto, foi interessante participar na equipa de um realizador que nunca tinha tido mais cargos do que o diretor de som. Pois, aqui foi quando nós fomos lá fora da barra, depois estava muito vento, não é?
do sudoeste, estava cachuchento, e depois o barco quando ia para a frente balançava muito, e depois não dava para filmar lá muito bem. Mas a gente andou, tentou, e depois viemos mais para a terra. E a terra corremos a costa, corremos da Pedra do Bispo até à Marieira, e foi filmando e apanhando as luzes da praia, e não sei se ficou lá muito bem, mas foi o que pode ser nesse dia. E depois veio o mar bravo, que não se pode fazer mais nada. Eu fiquei com a direção de fotografia e com a edição do filme, e assim pude tentar mostrar-lhe que é importante ele se calhar também focar-se mais na realização e dessa forma ter uma segunda opinião na parte da imagem e da edição. O entendimento foi muito bom, foi muito positivo, porque tivemos à nossa disponibilidade por parte da Universidade Católica 2 câmaras, e com essas câmaras, tanto eu como ele, podíamos ter 2 perspectivas diferentes do filme e escolhermos o estilo do filme a partir desses primeiros testes, e dessa forma percebermos a nossa linguagem e termos sempre duas perspectivas que depois podiam ser montadas ou escolhidas entre elas. Olha a minha mãe. E eu a arranjar o gorricho. Estava a arranjar o gorricho. Com a agulha na boca. Não, o Gonçalo está ali, por isso está às escondidas. Conheci também o João, que é da outra universidade e que fez o som, que fez a captura de som, junto com o Pedro Ferraz, que é o diretor de som. O Pedro já estava comigo e seria relativamente fácil, e foi relativamente fácil entendermos entre a imagem e aquilo que aparece e não aparece na imagem do filme do Gonçalo, porque ele próprio nos filmes anteriores assume a equipa de trabalho no próprio filme, como nós a investigarmos o assunto que estamos a documentar, e dessa forma foi engraçado percebermos o que é que nos interessava aparecer e em que momentos interessava nós próprios aparecermos no filme e os que não interessava. Foi engraçado nós pensarmos que o filme seria uma curta-metragem, inicialmente, irmos percebendo, e na nossa descoberta, que havia uma série de material que nós queríamos ter e que não conseguíamos dar mão e desaproveitarmos aquilo, e então fomos apercebendo que se calhar aquilo não era bem uma curta-metragem. Com a montagem que fomos realizando, nós fomos montando à medida que íamos filmando, também para perceber aquilo que tínhamos e aquilo que precisávamos de refilmar, ou aquilo que fôssemos filmar, também poderíamos assim saber que erramos de uma maneira e que agora sabíamos o que havíamos de fazer. Dessa forma, uma curta-metragem começou a tornar-se numa suposta longa-metragem, ou pelo menos uma média bastante longa. E agora com a edição estávamos um bocado com medo que fosse uma longa demasiado puxada e que pudesse ser se calhar uma curta um bocadinho mais interessante, mas apercebemos que realmente havia intensidade suficiente para uma longa, e só nos apercebemos disso, tanto eu como o Gonçalo, durante a montagem final, já depois da produção. Pronto, agora temos um processo de trabalho em que voltamos a uma segunda fase de gravação para irmos buscar as últimas coisas que precisamos e finalizar o filme de vez. E penso que a equipa se entendeu de uma forma bastante coesa, já que tivemos que viver 2 meses juntos na mesma casa, algo que foi completamente novo, penso eu, para toda a gente da equipa. Nós vivíamos 5 pessoas constantemente em cima do acontecimento, porque estávamos localizados numa casa em cima da praia onde filmávamos, então nós, durante todo o dia e toda a noite, nós conseguíamos ver o que se passava na praia de Vila Chã, desde os barcos a entrar aos barcos a sair. E dessa forma tínhamos uma pressão constante em que não conseguíamos desligar da temática do filme, e durante 2 meses gravamos todos os dias, incansavelmente,
com 2 câmaras e organizávamos todos os dias à noite o material que tínhamos e todos os dias visualizávamos o material que tínhamos acabado de gravar. Mas penso que essa forma de produção nos permitiu eliminar possíveis erros e possíveis falhas que podíamos ter e assim termos tudo o que precisamos para o filme. É sobre o mar, sobre as mulheres, que antigamente andavam ao mar e estão prestes a acabar. A última que anda ainda sou eu. Esta comunicação que tivemos dentro do filme, tanto comigo como com o Gonçalo, como com o Pedro e o João e a Raquel como produtora, deu-me uma vontade muito grande de continuar na área do documentário, que era uma área em que eu já estava inserido, mas que depois desta vivência com as pessoas de Vila Chã, com esta magia que elas têm, com as histórias de pescadores que dizem 2, mas nós sabemos que no fundo a verdade é só 1, mas que eles dobram os números porque são excelentes contadores de histórias. Todas estas vivências e estas descobertas destes sítios que existem e que nós não conhecíamos, a não ser com o cinema, com o facto de podermos fazer um documentário, dá-me então mais vontade e queria muito continuar na área do documentário no futuro, a nível do cinema. Em relação a projetos para o futuro, espero poder conseguir ter cada vez mais trabalho com qualidade e com tempo para poder mostrar as minhas capacidades. Existem já alguns contactos para algumas misturas e algumas produções audiovisuais que irei integrar e espero conseguir sempre trabalhos em que seja possível mostrarmos as nossas competências com toda a calma e com todo o respeito que no caso do som merece.